Salmo de número 57 diz assim, o título que é dado nesse salmo é Louvor pela Benignidade Divina, e o título do próprio salmo, Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul na caverna. Diz assim então o texto bíblico: Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Acha-se a minha alma entre leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Desperta a minha alma. Despertai lira e harpa. Quero acordar a alva. Render-te-ei graças entre os povos. Cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. Até que passem as calamidades. Esse é o título do nosso sermão de hoje, a nossa meditação no livro dos Salmos, como temos feito a cada domingo aqui com vocês. Deus não me deixou, Ele nunca me deixará. Eu confio nele. Essa frase foi dita por uma jovem judia, uma adolescente, que morreu bem nova, chamada Anne Frank. Eu acho que os irmãos devem conhecer a história dela. Anne foi uma judia alemã que, junto com a sua família, ela migrou da Alemanha e se escondeu para escapar da perseguição nazista durante a época da ocupação alemã ali nos Países Baixos. Seus pais se mudaram para Amsterdã com a ascensão do nazismo ali na Alemanha. Isso ocorreu, se não me engano, em 1933. E depois de um certo tempo, com a ascensão do nazismo, em 1940, quando a Alemanha nazista ocupa, então, os Países Baixos, a perseguição se torna cada vez mais difícil e mais perigosa. E quando ela tinha 13 anos de idade, em 1942, a perseguição se tornou tão implacável, tão difícil, tão dura e tão severa, que a sua família decidiu se esconder num anexo, uma sala escondida, num prédio onde o seu pai trabalhava. Atrás de uma estante de livros tinha lá uma espécie de compartimento secreto. Então a família de Anne e mais 4 pessoas se refugiam ali, se escondem ali da perseguição nazista e tentando escapar da deportação para os campos de concentração. 2 anos se passaram ali dentro daquela sala secreta, escondidos, vivendo ali secretamente do regime nazista. E ao longo desses 2 anos, ela escreveu um diário contando
todas as dores, as agruras que ela passava ou passou com a sua família e aquelas outras pessoas naquele espaço escondido para não ser pega pelos nazistas. E ela registrou cada um dos seus sofrimentos, os seus pensamentos e dos seus sentimentos naquele diário. Infelizmente, 2 anos depois, em 1944, aquele esconderijo foi descoberto. Os ocupantes foram presos, levados para o campo de concentração. E Anne e sua irmã Margot morreram ali naquele campo de tifo, uma doença muito comum naquela época, em 1945, bem pouco antes da guerra terminar. Mais um pouquinho ela teria escapado da morte. O seu pai, ele foi o único sobrevivente da família, ele retornou a Amsterdã depois de todo esse momento de tensão e sofrimento, e encontrou o diário da sua filha, o diário de Anne. E foi publicado 2 anos depois, em 1947, e se tornou um dos livros mais conhecidos e livros da história, trazendo para nós assim um relato fiel e claro, um relato pessoal profundo dessas atrocidades da guerra e da perseguição que essa jovem, a sua família e todos os judeus sofreram naquele tempo, no período da ação nazista no mundo. Queridos, assim como Anne Frank, como essa judia, em que encontrou um refúgio secreto, um lugar para se esconder, abrigada de inimigos que se lançaram sobre ela, buscou naquele pequeno quarto, naquele pequeno cômodo secreto, no edifício onde seu pai trabalhava, e assim pôde se abrigar por um determinado tempo daquelas calamidades que caíam sobre o povo judeu. Também Davi, o nosso personagem do texto de hoje, ele encontrou um refúgio em Deus quando, durante aquela perseguição intensa que ele enfrentava por parte de Saul, teve que se abrigar e se esconder também, não num quarto secreto atrás de uma estante, mas numa caverna. O título do Salmo nos mostra esta realidade. Davi, então, expressa, diante dessa tormenta que ele enfrentou, como Deus cuidou dele. O Salmo 57 nos ensina, então, irmãos, a buscar refúgio em Deus, louvar a sua fidelidade, mesmo nas situações mais difíceis da nossa vida, mesmo nos momentos mais complicados, nos momentos mais terríveis, tempos de perseguição, tempos de angústia, de perigo, nós podemos encontrar refúgio e força no Senhor nosso Deus. E nesses momentos, encontrando essas coisas em Deus, podemos louvá-lo por sua gloriosa fidelidade. O contexto desse salmo que eu acabei de ler com os irmãos, ele é descrito no próprio título. Davi, ele está fugindo de Saul e ele se refugia em uma caverna. Bem, há 2 ocasiões em que Davi está numa caverna no texto bíblico. O texto de 1 Samuel, capítulo 22, é uma delas. E depois, no capítulo 24, nós vamos encontrar Davi mais uma vez dentro de uma caverna, fugindo da perseguição. Para que nós possamos compreender do que esse salmo está tratando, da realidade do contexto desse salmo, eu queria então convidá-los para que a gente dê uma olhada nesse texto que nos traz como referência aqui o próprio título. 1 de Samuel, capítulo 22. Eu tenho mais tendência a crer que o momento em que Davi escreve ou constrói esse salmo seja o capítulo 22 de 1 Samuel.
Então vamos olhar o texto, por gentileza, alguns versículos apenas, não quero tomar muito tempo dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor, 1 de Samuel 22. Acharam? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer a mim. Trouxe-os perante o rei de Moabe, e com estes moraram por todo o tempo em que Davi esteve neste lugar seguro. Porém o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro. Vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herete. Até aqui, os irmãos já podem ter o contexto. Na semana passada, nós vimos a ocasião anterior a esta, quando Davi ele vai se refugiar entre os filisteus. Ele vai buscar a ajuda de Aques, rei de Gate, na terra de Golias. E ali ele tem que se fazer de doido para não ser morto. Ele consegue se desvencilhar dessa situação. E o que ele faz, então, imediatamente é fugir e encontrar refúgio em uma caverna ali em Adulão. E é muito provável que seja esse o contexto aqui que o Salmo 57 se refere. Davi se refugia naquele lugar e, por estar debaixo de perseguição, encontra ali naquela caverna um lugar onde ele poderia ficar seguro e tranquilo durante um certo tempo. Quando souberam os amargurados de espíritos, os endividados, os homens que estavam em aperto, que Davi estava ali, todas essas pessoas que viviam esta mesma realidade, inclusive seus pais, se juntam a Davi e formam aqui aquele bando conhecido de Davi. Homens se juntam a ele, cerca de 400 homens, e esse aqui vai ser o exército de Davi nesse tempo de fuga da parte de Saul, tentar fugir de Saul, e aqui ele vai preparar esses homens para formar a sua guarda pessoal. E é exatamente nesse momento em que Davi está nesta caverna de Adulão, refugiado, e provavelmente ele compõe o Salmo de número 57. Só para que os irmãos tenham um pouco de referência, a outra ocasião em que Davi vai se encontrar em uma caverna no capítulo 24, quando Saul está perseguindo e Davi já está com o seu bando dentro dessa caverna. E Davi então vê Saul entrando na caverna para fazer suas necessidades. E os homens de Davi dizem: é agora, Davi. Chegou a hora de você destruí-lo. Deus entregou o seu inimigo em suas mãos. Davi vai até Saul e corta um pedaço da orla do manto de Saul e toma para si, temendo pelo fato de Saul ser um ungido do Senhor e não querer matá-lo. Essa é uma realidade que o texto também nos apresenta, uma ocasião onde Davi está nesta caverna. Como eu disse para os irmãos, eu prefiro ficar, eu acredito que há mais evidências que corroboram com o capítulo 22 aqui de 1 Samuel e não o capítulo 24. Este salmo, queridos, é um salmo muito belo, que leva Davi a compor ao Senhor num momento de intensa perseguição, lutas e dificuldades, mas que mesmo assim a gente vê esse homem extremamente comprometido a adorar a Deus, a suplicar a Deus. Ele pode ser para nós um salmo de súplica individual.
Nós podemos acolher esse salmo para nós e aplicá-lo às nossas lutas diárias. Nós podemos também aplicar esse salmo num contexto coletivo, da igreja do Senhor, que em momentos de aflição e dificuldade aprende a confiar em Deus e louva a Deus em meio a uma forte crise. Para nós, esse texto aqui é um excelente exemplo. Como nós podemos combinar a petição por socorro, o clamor por socorro, com o louvor, com a gratidão a Deus e com a confiança no Senhor. Embora Davi estivesse aqui passando por uma crise muito forte, estava vivendo uma situação de vida ou morte, nós encontramos nesse cântico, nesse salmo de Davi, mais louvor do que petição em si. É natural que em momentos de aflição, em momentos de dor e desespero, nós oremos por demais, supliquemos mais a Deus, nos apresentemos mais diante de Deus do que em momentos de tranquilidade. Dizem que o hábito da oração, ele depende muito mais de aflições do que de disciplinas. Às vezes nós nos comprometemos no nosso coração de orar mais, de nos disciplinarmos a oração, e nós criamos algumas regras a serem seguidas para que nós não deixemos de orar, mas sempre falhamos. Agora, quando a aflição chega, quando as lutas aparecem, as regras até são quebradas, porque você ora mais até do que você costumava orar na sua disciplina religiosa. As orações, elas são levadas muito mais intensamente a Deus em momentos de dificuldade. As orações são muito mais proferidas ao Senhor quando nós enfrentamos crises, petições a Deus. Mas o que nós encontramos nesse salmo não são tantas petições, pedidos de ajuda, de socorro, mas de louvor ao Senhor, intensos louvores a Deus. E o salmo vai nos conduzir nessa realidade. Eu gostaria de olhar com os irmãos para este salmo e ver as divisões que esse salmo nos traz nessa manhã. A primeira divisão que o salmo nos apresenta é o clamor por misericórdia e refúgio. Os versos de 1 a 3, os irmãos podem ver essa realidade sendo mostrada. Davi, ele ora, pede a Deus, clama pela sua misericórdia e refúgio no Senhor. Veja o que diz então o Salmo, voltemos aí o Salmo nesses versos iniciais, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia. Pois em ti a minha alma se refugia, à sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Ele dos céus me envia o seu auxílio e me livra, cobre de vergonha os que me ferem, envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. Davi, ele inicia o seu salmo confiando nas misericórdias de Deus, suplicando pelas muitas misericórdias do Senhor. Ele diz, Senhor, compadece de mim, o inimigo me espreita, tenta me destruir, e eu quero me abrigar no Senhor. E ele usa uma expressão muito bonita para descrever esse conforto e esse consolo que pode ser encontrado em Deus. Ele diz, eu me abrigo à sombra das suas asas. É uma expressão bacana, não é? Que mostra a proteção, que mostra o cuidado. Davi estava numa caverna, mas não era a caverna que o protegia. Ele estava abrigado no Senhor. Davi estava num lugar escuro, mas não era a escuridão daquela caverna que o protegia, mas a sombra das asas do Senhor que estavam sobre ele, guardando, protegendo. E ele diz, Senhor, eu me abrigo debaixo de suas asas. É uma expressão poética usada para expressar o cuidado de Deus para com os seus servos. Inclusive, ela é usada em algumas ocasiões no texto bíblico.
Se os irmãos olharem para o livro de Ruth, capítulo 2, verso 12, nós vamos encontrar essa expressão, mais uma vez sendo apresentada. O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida a tua recompensa no Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Essa moabita, essa mulher estrangeira que, por amor não apenas à sua sogra, mas por amor ao Senhor, ela foi para a terra de Israel se abrigar e cuidar, ou buscar o cuidado de Deus para com a sua vida. Foi buscar abrigo e refúgio sob as asas do Senhor. Se nós olharmos o Salmo 17, a expressão desse salmo também nos mostra, no versículo 8, um salmo de Davi, uma oração de Davi. Ele diz: guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Olha que bonita essa expressão. Abriga-me, Senhor. Capítulo 36, ou Salmo 36, versículo 7, também nos mostra essa mesma realidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso, os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Uma referência àqueles que buscam refúgio, consolo, segurança no cuidado de Deus. É a ideia da galinha que protege os seus pintinhos. Nós já vimos isso, né? Eu sei que hoje em dia a gente não tem quase contato com esse mundo animal. Mas os irmãos sabem o que essa expressão significa, né? Quando há algum perigo, então a galinha chama os seus filhotinhos, seus pintinhos, e eles correm, ela abre suas asas e ali se abrigam, ficam ali guardadinhos, cuidados, guardados pelas asas de sua mãe, pela proteção. E Davi, então, aqui nesse salmo, ele diz para o Senhor: Deus, tem misericórdia da minha vida. Eu confio na tua misericórdia. Eu confio na tua graça, no teu cuidado. Por isso, eu vou ficar escondido aqui debaixo das tuas asas, a proteção da sombra das tuas asas, até que essas calamidades, até que esse tumulto, até que esse desespero passe, até que os problemas se acalmem, as tempestades se vão, as lutas cessem e eu consiga encontrar descanso e tranquilidade aqui. Davi sabia que não adiantava agir pelo seu próprio esforço, por sua própria força e capacidade contra um inimigo que era muito maior do que ele. Ele não tinha forças para lutar contra Saul, contra os seus inimigos. Ele sabia que sozinho ele não poderia vencer aquele inimigo tão forte. E sabendo que o cuidado de Deus estava sobre ele, ele entra numa caverna. E ali naquela caverna, amargurado, entristecido, angustiado, cheio de problemas, com a alma devastada, ele vai orar ao Senhor e pedir: Senhor, me acolha. Que esta caverna, que a proteção dessa caverna seja de fato a proteção do Senhor sobre a minha vida. Não esse lugar me proteja, mas o Senhor me proteja. Que o Senhor guarde a minha vida, guarde o meu coração, acalme o meu coração. Diante dessas aflições que eu tenho passado, dessas lutas que eu tenho enfrentado, Senhor, guarda-me, ajuda, cuida de mim, confio na tua misericórdia, acalma o meu coração. Quando tudo isso passar, quando tudo ficar claro, então eu vou poder fugir daqui desse lugar e o Senhor me conduzirá à vitória. E nós vimos aqui na própria história, no contexto, que o próprio Deus diz a ele: Davi, sai agora dessa caverna e entra no território de Judá. Sai daí, vai para lá, entra no território de Judá e veja o meu cuidado para contigo. Mas, queridos, às vezes nós passamos por situações assim também, em que os problemas, as dificuldades, as lutas são maiores do que nós, não encontramos forças, capacidade para vencê-los e corremos, ou pelo menos devemos correr para os cuidados de Deus e nos abrigarmos em Deus, porque nele há refúgio.
Os versos 4 a 6, ele vai descrever, nessa segunda divisão do Salmo, a realidade da perseguição que ele está enfrentando. Ele vai mostrar que os seus inimigos, eles são cruéis, os seus inimigos são terríveis. Ele vai nos mostrar quanto o inimigo tem trabalhado e lutado contra a sua vida. Como a sua alma se encontra? Verso 4 diz: acha-se a minha alma entre os leões, ávidos de devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada a sua língua. Olha que situação terrível em que ele se encontra. Ele faz uma analogia, ele compara aqui a perseguição dos inimigos a uma fera selvagem, terrível, a flechas que são encravadas e são lançadas contra ele. Ele sabe que a realidade do seu problema é muito grave. A maldade no coração dos seus inimigos é intensa. E depois de trazer essa primeira descrição dos seus inimigos, ele diz no verso 5 algo que vai se repetir no final do Salmo. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Davi está preocupado com a glória de Deus. Ele sabe que as aflições estão sobre ele, os seus inimigos são ferozes, mas qual é a preocupação do servo do Senhor aqui? Que Deus seja glorificado, mesmo que isso aconteça através do seu sofrimento, mesmo que isso aconteça através de um momento tão difícil na vida do salmista. Ele vai continuar descrevendo isso no verso 6, como eles agiram. Armaram rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. A expressão que nos é apresentada aqui, queridos, literalmente é minhas mãos, a minha força está como das minhas mãos. Não tenho mais força, estou extremamente cansado. Você já se sentiu assim? Esgotado? Eu não consigo mais, eu não aguento mais. Eu não consigo mais suportar tamanho sofrimento. Será que você já tem passado por situações assim, que você perde completamente as forças, não aguenta mais lutar contra um problema? E é isso que Davi está dizendo. Olha, eles armaram a rede para me pegar, estão buscando os meus passos, e a minha alma já não tem mais força. Senhor, eu preciso dos teus cuidados. Eu imagino, queridos, que quando Davi entrou naquela caverna, ele estava dizendo: olha, cansei. Não aguento mais. Eu vou parar nesse lugar, porque senão eu vou morrer. Se eu não parar aqui, os problemas vão me esmagar. Não há mais forças em mim para lutar. Não apenas forças físicas. Não apenas a força para manejar uma espada e lutar contra o inimigo num campo de batalha, mas força interior. O coração estava tão dilacerado, a sua alma estava tão amargurada, tão triste, que ele diz: Senhor, eu não aguento mais. Quantas vezes você já disse isso para Deus? Quantas vezes nós, em oração também, já nos apresentamos diante de Deus com essas palavras: Senhor, eu não aguento mais. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais como agir. E ele vai dizer: abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Davi não está preocupado aqui tanto com o inimigo em si. Nós vimos e veremos aqui nos versos seguintes que Davi está preocupado em glorificar a Deus, em exaltar o Senhor. Ele sabe que o inimigo vai cair na sua própria cova. Ele sabe que o inimigo será pego no próprio laço. Ele sabe dessas coisas porque Deus controla a história. Mas esse homem está simplesmente cansado, fadigado pelos problemas. Mas ainda assim, ele está preocupado em render ao Senhor a glória que é devida ao seu nome. E isso nós podemos observar, meus irmãos, claramente, quando nós olhamos aqui no restante do Salmo, dos versos 7 ao versículo 11, nós vamos ver a declaração de Davi da sua confiança em Deus, de uma forma mais elevada, o seu louvor. Ele mostra a sua confiança e a sua adoração
a Deus. O Salmo 108, nos versos de 1 a 5, trazem praticamente essa mesma oração, essa mesma palavra de louvor apresentada aqui nos versículos de 7 a 11. Então, eu gostaria de convidá-los a essa leitura. Vamos ler esses versos finais do Salmo 57. Ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus. O meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Irmãos, parece até uma contradição, não é verdade? Porque Davi, logo atrás, ele disse: eu não aguento mais. Eu estou cansado. Essa perseguição, esse problema está acabando comigo. Eu não tenho mais forças, Deus. Mas, em seguida, qual é a palavra de louvor e de glória que Davi ele apresenta? O meu coração está firme. O meu coração segue confiante no Senhor. Com essas palavras, Davi está dizendo: eu não estou vencido, eu não estou derrotado pelo inimigo. Eu sei que o meu Redentor está no controle de todas as coisas. Eu posso estar aflito, angustiado, cansado dessa luta, cansado de tanto ser perseguido e sendo inocente, atacado de forma tão dura. Mas aqui dentro de mim, Senhor, o meu coração está firme na tua palavra. O meu coração está firme nas tuas promessas. O meu coração segue confiando naquele que tudo faz por mim. Olha que declaração maravilhosa. Ele diz: eu cantarei louvores ao meu Deus, eu entoarei cânticos a Deus. Mesmo numa caverna, mesmo numa situação de aflição, mesmo sobrecarregado por problemas, angustiado, quase vencido pelos problemas da vida, Davi, ele diz: aqui dentro vai tudo bem. Aqui dentro meu coração está firme em adorar ao Senhor. Eu continuarei cantando e louvando a Deus. Há pessoas que, por qualquer luta que elas enfrentam, elas deixam de dar ao Senhor aquilo que lhe é devido. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, em meio aos problemas da vida, dizendo: não vou mais cultuar a Deus, não vou mais à igreja, não vou mais me reunir com os meus irmãos, não vou mais ler a Bíblia, quer saber, não vou nem mais orar. Eu já vi pessoas falando: enquanto Deus não me abençoar, eu não dou um louvor a Ele. Eu já vi muita gente falar assim: enquanto Deus não fizer um milagre na minha vida, eu não o louvarei. Há pessoas que se relacionam com Deus dessa forma. E outras seguem o exemplo de Davi, que mesmo angustiado, aflito pelos problemas ao seu redor, sabia que Deus é um Deus fiel. Sabia que a sua esperança era uma esperança firme porque estava em Deus e que Deus merece toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração. Ele diz: eu vou cantar ao Senhor. Davi estava naquela caverna, mas ele sabia que um dia ele estaria no trono. Ele sabia que a palavra de Deus se cumpriria. Ele sabia que aquele momento iria passar. E ele diz: eu vou cantar ao Senhor. Eu vou louvar ao meu Deus. E ele diz como ele fará isso. Os versos seguintes: desperta a minha alma. Ele fala para a alma dele: acorde, levante-se. Despertai lira e harpa, são instrumentos musicais de cordas. Quero acordar a alva. O que ele quer dizer com essa expressão? Antes do amanhecer eu vou me levantar para adorar ao Senhor. Antes de amanhecer, antes do sol sair, eu já estarei com a lira e com a harpa cantando e entoando louvores a Deus. Render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus e a tua fidelidade até as nuvens. E ele repete aquilo que ele havia dito no versículo 5, quando ele está descrevendo as ações dos seus inimigos contra ele. Ele diz: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Que maravilha, queridos. Que lição maravilhosa que Davi nos ensina
neste salmo, sobrecarregado de problemas, sobrecarregado de angústias. Nós não encontramos aqui Davi dizendo: Senhor, mata os meus inimigos, acaba com eles, Senhor, veja o meu sofrimento, tira-me dessa situação, ajuda-me. Não há nada de errado em momentos assim nós clamarmos a Deus e pedimos essas coisas ao Senhor. Mas nós encontramos aqui um homem extremamente amargurado, angustiado pelos problemas, sem forças alguma para lutar contra eles, refugiado numa caverna, porque queria um pouco de paz. Ele dizendo: Senhor, eu continuo louvando o teu nome. Que o teu nome seja exaltado. Que o teu nome seja engrandecido, seja elevado acima dos céus, acima das nuvens. Que a tua glória seja vista entre os povos, a tua majestade seja proclamada entre as nações. Eu confio no Senhor. Nós não encontramos, meus queridos, Davi nesse salmo preocupado intensamente com seus problemas, mas preocupado ou dedicado a dar louvores a Deus, a honrar o Senhor naquele momento de luta e de dificuldade. Neste salmo, Davi busca refúgio em Deus. Ele expressa as ameaças dos seus inimigos, mas ele declara o seu louvor e a sua confiança no Deus Todo-Poderoso. Queridos, que nós nos unamos a Davi diante das lutas da nossa vida, diante das adversidades que nos assolam. Eu sei que você tem problemas. Eu sei que você tem problemas grandiosíssimos, imensos, aflições mil. Mas mesmo em meio a essas dificuldades, não esmoreça. Continue firme no seu coração, crendo que o Senhor é contigo. Programe-se, empenhe-se, dedique-se a servir ao Senhor, a honrar ao Senhor, a louvá-lo em todas as situações da sua vida. Quando as coisas estiverem difíceis, quando você se encontrar numa caverna também, não literalmente, mas nesse momento escuro da sua vida, no momento difícil da sua vida, de muitas angústias, de muitas pressões, momentos em que você diz: eu não estou aguentando, as minhas mãos estão sem força. Eu estou quase soltando. Minhas mãos estão se abrindo, eu não estou aguentando. Neste momento, lembre do Salmo 57. Lembre-se de Davi, naquela caverna, dizendo: Senhor, seja exaltado. Eu cantarei louvores ao Senhor. Eu acordarei cedo para louvar o meu Deus. Eu acordarei o sol. Eu levantarei antes do sol para cantar e bendizer ao Senhor, para que Deus seja louvado através dos meus lábios. Mesmo diante de circunstâncias difíceis, mesmo diante de problemas insuperáveis, na força do próprio homem, confie na fidelidade do Senhor. Renda a Ele o louvor que lhe é merecido, digno de receber. Eu queria terminar esse texto, esse sermão, relembrando aos irmãos a frase de Anne Frank. Ela disse: Deus não me deixou. Uma judia estava sendo perseguida, uma adolescente, 15 anos de idade, num campo de concentração. Que maturidade dessa jovem, né? Quem dera que nós tivéssemos a maturidade dessa adolescente. Quem dera que nós tivéssemos essa espiritualidade de, em meio ao caos, um caos tão grande quanto foi a ameaça nazista, num campo de concentração, vendo todo mundo sendo morto, morrendo de fome, seco, e ao final ser queimado e parar numa câmara de gás. Essa jovem, essa adolescente, ali no seu quarto escuro, assolada pelas aflições do mundo exterior, da perseguição, do medo exterior, ela dizia: Deus não me deixou, Deus não me abandonou. Ela disse: Deus nunca me deixará, eu confio nele. Será que nós temos demonstrado essa confiança, irmãos? Será que diante das aflições da nossa vida, será que diante dos
problemas que nos assolam, nós também podemos nos unir a Davi, aquele judeu que fugia dos seus inimigos e que se refugiou em Deus? Será que nós podemos fazer como essa judia adolescente que disse: Deus não me abandonou, eu confio nele, ele nunca irá me deixar, ele nunca irá me abandonar? Será que nós podemos dizer o mesmo? O nosso desafio é este. Nosso desafio é confiar em Deus, tal qual Davi confiou, a continuar louvando a Deus em meio aos problemas e dificuldades da nossa vida. Oremos ao Senhor, peçamos a Ele para que Ele nos ajude nessas coisas.